Muito bem, nós vamos estrear hoje uma série de vídeos falando sobre a história do Maranhão. Na verdade, esse foi o propósito do canal desde o começo. Nós fazemos esses vídeos porque são vídeos que vão servir para o nosso alunado. Ainda que nós não estejamos juntos, presentes, mas tem um recurso tecnológico onde vocês irão poder consultar a aula de História do Maranhão sempre que vocês quiserem. Nós vamos começar falando sobre o Maranhão Colônia. Falar do estado do Maranhão é falar do 8º maior estado da Federação Brasileira. É um estado gigantesco, maior do que a Bélgica e um pouquinho menor do que a Alemanha. Esse é o nosso estado do Maranhão. Um estado com muitos recursos e que, sem dúvida nenhuma, nós acreditamos que um dia virá a ser um estado grandioso aqui na nossa Federação Brasileira. Bom, o Maranhão colonial, nós vamos focar com o século XVII. Focando no século XVII, nós vamos chegar à conclusão de que aqui no Maranhão existiam 250 mil pessoas quando os europeus aqui chegaram. São chamados índios. Existiam várias etnias. Muitas dessas etnias desapareceram, como os caicazes, os capiecrã, os tupinambás, esses tremembés também. Esses índios todos desapareceram devido às guerras, às expedições que eram feitas para a captura de índios no interior para trabalharem como escravos, ou até mesmo guerras de extermínio que eram promovidas pelos brancos para ocuparem os espaços dos índios. Hoje são poucas etnias que ainda existem, como os canelas, os guajajaras, os gavião. São poucas as etnias que ainda existem. A grande maioria, na verdade, estima-se que cerca de 30 etnias desapareceram por conta desse contato desastroso. Muito bem, vamos focar agora na origem do nome do nosso estado, a origem do nome Maranhão. Existem várias teorias que falam sobre a origem do nome Maranhão. Uma delas, a mais famosa e a mais aceita, é que o Maranhão era o nome dado ao rio Amazonas pelos indígenas, quando os europeus aqui chegaram. Achava-se que o rio Amazonas ele tinha alguma ligação com o rio Maranhão, que nasce lá no Peru. Mas há também outras teorias assim de cunho mais popular, como Maranha. Maranhão deriva de Maranha. Maranha é a mesma coisa que mentira, que fuxico, uma grande mentira. Há também uma teoria que fala que o nome Maranhão se dá por conta do emaranhado de rios que existem aqui nesse estado. E também há uma outra teoria. Maranhão significa mar grande, mar que corre. Então são várias teorias. A mais aceita é aquela que eu falei para vocês sobre o rio Amazonas, que era o nome que os indígenas davam ao rio Amazonas. Vamos focar agora nos primórdios da colonização do que veio a ser o estado do Maranhão. Os primórdios da colonização do Maranhão têm muito a ver com as capitanias hereditárias, criadas em 1534 pelo rei de Portugal, Dom João III, numa tentativa de colonizar o Brasil. Essa tentativa de colonizar o Brasil se deu porque, quando os portugueses aqui chegaram, eles não tomaram posse de imediato da terra. E então, pouco tempo depois, começaram a vir corsários ingleses, franceses, espanhóis. Então, os portugueses se alertaram e trataram de colonizar a terra da forma mais viável possível. E a forma que foi encontrada nesse momento, em 1534, pelo rei Dom João III, foi dividir o Brasil em gigantescos lotes de terra. O nosso Maranhão foi dividido em 2 lotes, Maranhão Lote 1 e Maranhão Lote 2, que foram entregues a 2 donatários, João de Barros e Fernando Álvares de Andrade. Uma especificidade sobre esses 2 donatários é que eles não eram militares. Eles não eram pessoas afeitas a guerras, a campanhas militares. João de Barros era um intelectual, escreveu uma das gramáticas mais completas da língua portuguesa e também escreveu livros sobre a Ásia, sobre a África. Nós vamos ter também Fernando Álvares de Andrade, que também não era um militar, ele era um burocrata, era tesoureiro-mor do rei de Portugal. Esses 2 donatários, como não tinham a experiência militar que era cobrada para poder fazer esse tipo de empreendimento, essa colonização, eles se associaram com um militar de carreira chamado Aires da Cunha, um militar muito experiente. Então, essa união de Fernando Álvares de Andrade, tesoureiro-mor do rei, com
João de Barros, o intelectual, e o militar Aires da Cunha, foi criada para que eles pudessem tomar posse dessa terra. Muito bem, formaram uma frota com 10 navios, alguns cavalos e muitos homens nessa expedição e partiram para cá, para o Maranhão. Bom, a história mostrava para eles nesse momento que esse era o caminho ideal, essa era a forma ideal para fazer essa conquista. Como assim? Em 1519, Hernán Cortés conquistou o México dessa forma, com alguns navios, levando alguns cavalos em uma expedição e conquistou riquezas fabulosas. Logicamente que esse feito de Cortés povoava o imaginário desses colonizadores. Então eles imaginaram que, formando uma frota, poderiam tomar posse dessas terras que vieram a ser o estado do Maranhão, dessa forma, trazendo alguns cavalos, uma expedição muito bem armada, chegando aqui, tomar conta da colônia. Mas isso tudo terminou numa grande desgraça para eles. Essa frota composta de 10 navios, vários cavalos e muitos homens, ela afundou em frente à Ilha do Medo, na Baía de São Marcos, ali onde passa o Boqueirão. Esses navios afundaram e terminou numa grande desgraça. As pessoas que escaparam desse naufrágio refugiaram-se na Ilha do Medo, ficaram por lá algum tempo e as primeiras embarcações que eles viram, eles entraram e voltaram de novo para Portugal, foram embora. Várias tentativas por terra e por mar foram feitas, mas eles não lograram êxito, os portugueses. Porém, embora eles não tenham logrado êxito, outros conseguiram esse feito. Nós vamos falar agora dos franceses. Tá? Os franceses começam a chegar aqui no Maranhão no século XVI, que vai de 1501 até 1600. Eles começaram a ir chegando, frequentando o litoral maranhense devagar, estudando, mapeando e observando tudo aquilo ali. O interesse era óbvio, criar uma colônia francesa aqui nos trópicos, a chamada França Equinocial. Muito bem. Um pirata francês, um corsário francês, chamado Jacques Rifault, ele esteve por aqui, pelo que hoje é o estado do Maranhão. Desembarcou na ilha de Upaon-Açu, a chamada Ilha do Maranhão, ilha essa que abriga hoje a cidade de São Luís, que é a sede do nosso estado, a capital do nosso estado, a cidade de Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Nessa época, essa ilha enorme chamava-se de Upaon-Açu. Então ele chegou nessa ilha, foi recebido pelos índios tupinambás e deixou lá o seu compatriota chamado Charles de Vaux. Charles de Vaux tinha muita habilidade, aprendeu a falar o idioma dos índios bem rápido, se enturmou com eles e ficou por um tempo por aqui. Quando Charles de Vaux volta para a França, ele convence o nobre Daniel de Latouche, que era um huguenote, um homem rico, bem posto na vida, ele convence esse homem a vir para cá, para o Maranhão. Mas esse empreendimento era muito caro, necessitava de apoio financeiro da coroa francesa. Na época, o rei Henrique IV tinha morrido. Devido a uma conspiração palaciana, ele acabou sendo morto. E a sua esposa, Maria de Médicis, ficou como regente, já que seu filho era menor de idade. O menino Luís XIII tinha apenas 12 anos de idade. Então, a Maria de Médicis, ela dá a concessão para Daniel de Latouche vir aqui e criar a França Equinocial. Bom, com a chegada dos franceses aqui, eles constroem um forte, onde hoje é o antigo Palácio dos Leões, lá de São Luís, sede do governo estadual. Ali eles criaram um forte chamado Forte de São Luís, em homenagem ao rei francês Luís XIII, o rei menino. Ali eles criaram esse forte e deram cabo da fundação da colônia. Muito bem, iniciaram o empreendimento, vamos fundar a França Equinocial. Os franceses, na verdade, permaneceram aqui no Maranhão até 1615, porque os portugueses não engoliram isso de jeito nenhum. E os portugueses armaram uma expedição, deram o comando a 2 fidalgos portugueses, chamados Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura, que, junto em uma aliança com outras etnias indígenas, expulsaram os franceses daqui em 1615, na famosa Batalha de Guaxinduba. Assim se dá a chegada efêmera e também a saída dos franceses daqui, da nossa terra, do nosso estado do Maranhão.
Bom, com essa exposição nós terminamos o primeiro vídeo de hoje e outros vídeos virão. Vamos falar até o Maranhão republicano. Estamos abordando agora o Maranhão Colônia, vamos abordar depois o Maranhão Império e por último o Maranhão republicano. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.